Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Hoje eu estou fazendo um vídeo num formato um pouquinho diferente, tá? Eu estou olhando aqui pro lado que eu estou fazendo a live ao vivo para o Instagram também e estou gravando aqui para o canal do YouTube, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai começar analisando uma small cap, tá? Pouquíssimo falada, que é Schultz, tá? Código de negociação SHUL4, tá? É uma empresa que não tem assim um float bom de ações de liquidez, né, para pequenos investidores, né? Não tem liquidez boa, uma liquidez boa. Deixa eu ver se eu acho aqui a cotação. Isso. Shoes é uma empresa do setor automotivo, tá? As ações preferenciais normalmente. Apesar de não ser uma empresa aí que tem liquidez, que tem ações ordinárias, né, com governança, uma boa governança corporativa, que quer ter acionistas minoritários, a gente vai ver que a Schultz deu um retorno bem alto para quem investiu há 5 anos, um retorno lá de 2017 até hoje, né, de 4 vezes, cerca de 4 vezes, sendo que já até bateu mais, né, 5 vezes e tal. Então aqui apesar da cotação ser baixinha da Schultz, né, a Schultz tem uma cotação de 4,60, é uma empresa até grandinha, né, é uma small cap, mas tem capitalização de mercado, um market cap de 5,3 bi, tá? Então, mais uma vez falando, né, como eu estou sempre fazendo vídeo no YouTube, e falando para vocês, a cotação, quando a gente vê a cotação, né, de uma ação, a cotação unitária, não quer dizer muito, tá? Se a empresa é barata, se a empresa é cara. O que você tem que analisar quando você vai investir numa empresa é a capitalização de mercado, tá? No caso da Schultz, apesar dela ter uma cotação de 4,60, tá? Ela tem uma capitalização de mercado de 5,3 bi. E é uma empresa que, apesar de não gostar de acionistas minoritários, né, digamos assim, não ter uma liquidez interessante para acionistas minoritários, né, acho que a gente não consegue nem ver aqui cotação da Schultz 3, né, é até ruim para ver. Deixa eu ver se no TradeView a gente consegue ver. Ela, apesar disso, ela é uma empresa que deu bastante retorno, né, para quem investiu nela lá atrás. Então, acho que no TradeView não fica nem muito legal para a gente acompanhar o gráfico. Deixa eu ver aqui, vou botar o código de negociação. PN, que é código 4. Então a gente vê que a empresa tem PN aí que deu um retorno bastante amplo lá, desde 2014, mais ou menos, aí, as negociações aí que aparecem em TradeView. Saiu, ela teve uma baixa aí de mais ou menos 50 centavos e hoje 4,60, tá? Então, assim, um retorno em níveis percentuais muito alto, tá, da Schultz. É uma empresa muito interessante, é do setor automotivo, que opera com compressores, opera com fusinagem, né, de peças de motores, de veículos. Vamos abrir o site de RI da Schultz e ver o último resultado, né? Como é que tá os resultados da Schultz. É uma empresa até muito promissora, tá? O pessoal fala muito da VEG e tal, mas a VEG já tem uma capitalização de mercado de cerca de 100 bi, enquanto a Schultz, como eu estou falando, tem uma capitalização de mercado de cerca de 5 bi. Então tem um potencial maior, né? Quando a gente analisa essa relação aí de capitalização de mercado de uma empresa para outra, né? As small caps são muito mais promissoras do que as large caps, né? Do ponto de vista do crescimento. E aí a Schultz tem essa vantagem. Analisando os últimos resultados da Schultz, que está no ITR aqui, mas aqui embaixo tem as demonstrações auditadas por e um relatório de administração consolidado junto com o ITR. Então a Schultz, né? Schultz compressores, tá? Então tem até aqui um compressor bem grande. Estou gravando vídeo aqui pro canal no YouTube também, tá? Para quem está acompanhando aí. Boa noite, Vitor, meu amigo. Boa noite, Raul. Então a Schultz, assim, ela fornece aí a parte mais estrutural, né, de motores, de peças, de veículos. Aí tem aqui nas imagens, né, caminhões, trator, diversos tipos de equipamentos aí. Então a Schultz é listado na B3 com os códigos de negociação SHUL3 e SHUL4, tá? Mas
preponderantemente a SHU-L4, tá? Que são as ações preferenciais. Não tem uma liquidez boa para as ordinárias, né? Então isso daqui não é um indicativo bom de governança corporativa, mas não deixa de ser uma empresa boa e que deu retorno, gerou valor para os acionistas, tá? Então às vezes a gente, claro, que a gente tem que analisar o contexto todo da empresa, mas como eu falei, a gente olhou ali a cotação, a empresa crescendo muito, tá? Então aqui a comparação do segundo TRI de 2022 contra o segundo TRI de 2021, a gente vê que a Chus tem uma receita, tá? Só no segundo TRI de 610 milhões, um crescimento de quase 20%, tá? Lembrando que é uma empresa do setor industrial, tá? O setor industrial normalmente depende muito de como está o andamento da economia e tal. Isso aqui é receita bruta, né? Receita operacional líquida tem alguns descontos de imposto, desconto dado para clientes, devoluções de clientes. Crescimento de 18,8%, então mais ou menos em linha com a receita bruta. Um lucro bruto, crescimento de 36%, tá? 114 milhões. Um lucro líquido de 45% crescimento, 53 milhões. E um EBITDA de 85 milhões, aumento de 47,9%. Então a gente vê que a empresa está voando, tá? Tem uma capitalização de mercado baixa. No primeiro semestre, 1,1 bi de receita bruta, 947 milhões de receita líquida e 200 milhões de lucro bruto. Lucro líquido de 91 milhões e um EBITDA de 161 milhões. Então se a gente anualizar, né, esse EBITDA aqui, vai dar por volta de 320, 350, né, arredondando para 350. Para uma capitalização de mercado de 5 bi, fazendo uma proporção mais ou menos assim, uma relação de 10 vezes, mais aproximadamente, né? Não é uma empresa que está cara, né? É uma empresa até interessante. Uma das maiores empresas de fundições do Brasil com usinagem e pintura integrada para conjuntos montados e pré-montados. Então a gente vê aqui, né? A Chus, falando da Chus. A Chus, aí a gente já falou do resultado, né? A melhoria da performance é resultado do bom desempenho registrado nas divisões de compressores e automotiva. São os dois principais segmentos, né, da Chus, setor de compressores e automotiva. A gente vai ver até mais adiante que no setor de compressores tem até equipamentos para pessoa física, né, equipamentos mais domésticos, sem ser para grandes empresas. Mas o foco deles é a indústria, né, empresas, né, grandes, né, setor automotivo. Crescimento da EBITDA de 47,9% no trimestre, que a gente viu, e 41% no semestre. Então a empresa está voando, né? E olha que a economia do país, né, tá tendo uma pressãozinha, né? O setor industrial não está indo mal, a gente não está numa recessão, assim, principalmente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos está mais forte. Ela tem uma parcela de receita do exterior, a gente vai ver mais adiante também. Mas, por conta da inflação, muitas empresas estão tendo uma pressão nos custos. E a gente está vendo que a Chus, mesmo assim, não está tendo essa pressão, né? Lucro líquido deles crescendo, então, a princípio, depois a gente vai dar uma olhada lá no balanço patrimonial, não está pesando o resultado financeiro, mesmo com a alta da Selic. Isso é um ponto positivo, porque quando a Selic baixar, o setor industrial tende a ter um melhor desempenho, né? Se a economia estiver mais aquecida, se não sofrer muito, se a recessão não pegar forte no Brasil. E a empresa, se não tiver com o resultado financeiro pesando muito, o lucro líquido também tende a alavancar. Ela teve um investimento aqui em CAPEX, né, 19 milhões, 20 milhões, né, arredondando, no segundo TRI de 2022 e 50 milhões no semestre. Então a empresa aí, mesmo sendo do setor industrial, não tem um investimento tão pesado, né? Isso daí também é interessante quando a gente analisa a empresa, analisar como é que está o CAPEX, né, como é que quanto que sobra, né, o free cash flow, né, fluxo de caixa livre, quanto que sobra para os investidores depois dos investimentos de CAPEX, né, em uma redução de 10% em relação ao mesmo período de 2021. Então a empresa está até reduzindo o CAPEX mesmo com esse crescimento, muito interessante. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que a gente pode ver aqui dos destaques da administração. Receita bruta, tá? Os valores refletem boa performance registrada tanto no mercado interno como no mercado externo. Então a gente vê que até no mercado externo que a Chus tem participação e que está sofrendo acho que até um pouquinho mais do que o Brasil, né? O Brasil mesmo com a inflação alta, o mercado externo, o Brasil, a economia parece que está dando sinais positivos, né? De uma maneira geral, não para a gente, né? Que a gente é pessoa física, acaba sofrendo um pouquinho mais, mas a economia do país está um pouquinho melhor. Lá fora, mesmo assim, a Chus está desempenhando bem, né, seu processo, né? Os Estados Unidos já está vivendo uma recessão técnica, né? Crescimento abaixo do esperado, do PIB. Custos e despesas variáveis, né?
continuou sendo desafiador, com forte pressão por aumento de matéria-prima e custos logísticos, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir, mas a gente viu ali que a empresa conseguiu crescer, né? Lucro bruto, né? Não falou da margem aqui, a gente vai ver depois adiante, mas eles já falaram aqui, né? Matéria-prima e custos logísticos apertando eles, e é normal isso aqui, né? Todas as empresas sofrendo isso. Estratégia implementada gradualmente pela companhia que pretende ampliar a tonelagem, diversificar o mix com novos negócios, melhorar a produtividade do processo produtivo, aliado ao repasse parcial dos custos e suprimentos, culminaram em crescimento da receita acima do custo de produção. Então é o que eu falei. A empresa, mesmo com esse custo aí pressionando, né, a Chus, ela está conseguindo ter um crescimento da receita acima da pressão nos custos. Então, indicador de uma empresa com uma ampla vantagem competitiva, né? Muito interessante isso aqui. Possibilitando o incremento de margem bruta. Então, a empresa, mesmo com pressão nos custos, inflação lá fora, a empresa crescendo tanto no mercado interno quanto externo. Perspectivas positivas, né? Redução do IPI no Brasil, gradativo retorno das atividades econômicas, recorde de exportações de grãos, né? E acaba impactando aí na empresa. Além do crescimento de mais de 15% no PIB agrícola. Então, assim, por conta daquelas máquinas que a gente viu lá, os caminhões, né? O trator, que a empresa acaba tendo uma participação grande, né? Recuperação gradual do setor de construção. Setor de construção deve ter um impacto muito grande, né, neles, eles já estão até informando aqui. E com a baixa da Selic, que deve vir, talvez 2023, mais forte ainda em 2024, a Chus deve se beneficiar cada vez mais. Expansão e produção de máquinas de construção. Uma empresa que está voando muito aqui nesse setor de construção é a Mills, né? A Mills também tem essa questão daí de locação de máquinas aí para esses setores, né? De plataformas também. E aí a Chus, de repente, pode até se beneficiar com esse crescimento da Mills, de outras empresas, né? Caminhões também tem a Vamos. Ademais, espera-se que longo prazo seja marcado pelos seguintes fatores: alta dos preços das commodities. Esse daqui eu já discordo um pouquinho, tá? Já botar aqui alta dos preços das commodities. Eu acho que em algum momento, né, se vier uma recessão mais forte, vai ter uma queda no preço das commodities, né? A agrícola no mercado internacional, aumento de safra, área plantada e tal. Enfim, daqui alguns comentários interessantes. Sobre a Chus, né? A Chus é uma empresa brasileira fundada em 1963 na cidade de Joinville, lá no sul, né? Igual a VEG também. Código da empresa, Raul, vou escrever aqui para você. SHUL4 são as ações preferenciais, tá? Mas também tem a SHUL3. Mas ela não tem uma liquidez boa nas ordinárias. Então, eu até comentei sobre isso no início do vídeo. Ela é uma empresa reconhecida como player mundial, resultado do desempenho das suas duas unidades de negócio, Chus Automotivo e Chus Compressores. Evolução alcançada pela empresa a partir da abertura de capital em 1994. Então lá, quando a gente viu lá no início do vídeo, falando no TradingView, estava capturando só de alguns anos atrás. Mas ela abriu em 94. Deve ter tido alguma reorganização societária, talvez, né? Garante posição de destaque internacional a Chus. Seus parques industriais sendo distribuição no Brasil e no exterior são amplos e modernos, totalizando 544 mil metros quadrados, com 156 mil metros quadrados de área construída, levando a marca Chus a mais de 70 países, né? Unidades industriais são alocadas na matriz em Joinville, contemplando fundição, usinagem, pintura, fábrica de compressores, além de outra unidade responsável pela usinagem automotiva. Conta ainda com o centro logístico. Isso daqui é muito interessante, tá, para redução de custo. A gente viu ali que está pesando muito por conta da questão do frete. Então, centro logístico ajuda muito. Então, a empresa é preocupada: centro logístico automotivo, centro logístico de compressores e centro tecnológico de inovação. Apesar a empresa tem que investir, né, em tecnologia, né, para inovar nos seus produtos. A gente viu ali que o investimento dela é CAPEX tranquilo, né, mas em alguns momentos aí você tem que saber analisar. Pode ter alguma distorção, a empresa reduzir um pouquinho seu fluxo, de repente, de distribuição. Não sei nem se ela distribui dividendo. Posso abrir aqui agora? Dar uma olhada aqui no payout da Chus. Mas é uma empresa para crescimento, tá? É uma small cap, não é uma small cap assim como a gente vem falando de algumas outras, mas é uma small cap de crescimento. Deixa eu ver aqui os proventos. Tem um yield mais ou menos de 3%, cerca de 3%, e um payout de 27%, né, nos últimos 12 meses. Então, assim, não é uma empresa para distribuição, mas em alguns momentos pode reter, em alguns momentos pode dar ou um lucro muito baixinho, ou uma geração de caixa menorzinha, né, consumida pela essa questão aí do investimento CAPEX. Ela tem no exterior
Centro logístico comercial de compressores em Atlanta, Estados Unidos. Trading e fábrica de compressores em Xangai, na China. Além dos armazéns alfandegados nos Estados Unidos, Europa e Canadá. Então a gente vê que a empresa, mesmo tendo 5 bis de capitalização de mercado, é uma empresa com uma infraestrutura muito robusta, né? Eu gostei muito da Xus quando eu analisei ela. A Xus Automotiva, né? A divisão automotiva, é uma das maiores fundições do Brasil, com usinagem, pintura, KTL integrada, por conjuntos montados e pré-montados. Então, assim, são umas placas, né, que já vêm pré-montadas para botar encaixar no carro. O segmento de atuação produz soluções em peças fundidas e usinadas de suprimento de componentes e conjuntos automotivos e mecânicos. Referência internacional é fundição de ferro nodular e cinzento, usinagem, pintura e montagem de peças. Homologada como fornecedora global por seus clientes. Fundição de ferro, enfim. Vamos ver aqui. Aí falando aqui, a patrocinadora aqui de corrida de caminhões, né? Não sei qual tipo de corrida é essa. O atual sistema automático oferece mais precisão. Olha aqui alguns investimentos que eles fizeram, né? Reduzindo da carga metálica, e por isso tem um caminhão aqui. Montadores de caminhões, ônibus, encontram a Xus parceria ideal para a produção de suportes em geral, carcaça de transmissão, diferencial, tampas de suporte de motor, componente de freio, cubo de roda, entre tantas outras centenas de peças. Eu achei até interessante ter algumas outras empresas, né, que eu já fiz análise, a Tupi, por exemplo, que ela foca em motores mais a combustão, a combustíveis fósseis, né, esses combustíveis aí utilizados hoje em dia. A Xus parece que ela foca mais na carcaça, né, em um material que vai ser utilizado até, por mais que seja mais voltado para o crescimento econômico, segmento industrial, acaba sendo de consumo, né, uma relação de consumo mais consistente, né, mais estável do que algo que pode ser substituído, né? Eu sei que não é o caso da Tupi que vai sofrer, claro que ela vai migrando aos poucos a questão da eletrificação, vai demorar e tal, mas é só uma comparação para vocês entenderem, né? Os principais players do mercado são atendidos com segurança, confiabilidade, bom desempenho, transporte urbano, rodoviário pelo mundo afora, ligados ao mercado de caminhões, implementos rodoviários, reboques e semi-reboques, carretas. Enfim, a empresa então tem uma gama aí de clientes, né, no setor automotivo bem extenso, né? Segmento de montadores de máquinas agrícolas, segmento de construção. Sim, eu achei bem interessante também, Raul. E é uma empresa que tem apenas 5 bi de mercado, né? Eu acho que tem um potencial enorme e vem dando retorno lá de trás, né? Apesar da cotação ser baixinha, é o que eu estou sempre falando. Ela não reflete, né, o potencial de valorização, o potencial de tamanho de empresa, enfim. Segmento de máquinas agrícolas, está focado aqui em produtos de suportes em geral, carcaça de transmissão, cubos de roda, caixa de nivelamento, mancais de acionamento, eu não sei exatamente o que é, né? Carcaças do eixo, cultivo de grãos e leguminosas, entre outras culturas, atende mercado de segurança, enfim. Por isso, certificado aqui por uma empresa alemã, né? Um órgão alemão, o ISO 9001, que é de qualidade, enfim. Uma empresa com um processo de gestão focado na qualidade também bem interessante, né? Reconhecimento global, né? Tem aqui a imagem aqui do troféuzinho, premiada como melhor fornecedora global na categoria máquinas agrícolas, né? E aqui no Brasil, né? Isso aqui é até interessante, né? O Brasil, não sei se vai dar uma desacelerada, né? Porque o Brasil também tem que investir em outros setores, infraestrutura e tal. Mas hoje o PIB, o 25% do PIB, até um pouquinho mais, faz parte do mercado agrícola, né? Então a gente vê que a empresa aí tem uma fatia bem grande, né? A Xus Automotiva é a primeira metalúrgica brasileira a conquistar o prêmio, destacando o alto nível de qualidade dos produtos. Exporta, né, para os Estados Unidos e México. Atende todas as plantas da montadora no Brasil. Compressores, né, automotivo é freio, né, basicamente freio. Um projeto que a cada ano se consolida com aumentos de vendas expressivas, conquistas de novos clientes e um share agressivo. Atuamos somente no segmento de reposição, com uma linha completa de itens para o sistema de freio pneumático de caminhões. Então o foco aqui parece ser mais para caminhão, né? 400 distribuidores de mercado nacional, potencial de venda estimado em 1 bilhão. Embora ainda já iniciamos a atuação no mercado externo. Então a gente vê que a empresa, né, tem um potencial para crescimento na questão de compressores no mercado externo, né? Na questão aqui de automotivo, a empresa já é grande, né, divisão automotiva no mercado externo.
né, de várias divisões aí no exterior, mas em compressores é basicamente mercado interno e foco em caminhões. E aí parece que vai iniciar no mercado externo também, né? Divisão de compressores, aqui é compressores automotiva freio. Também tem a divisão de compressores, né? Parece que é mais genérico, né? Aí tem compressores residenciais, compressores profissionais e compressores industriais, né? Equipamentos aqui mais robustos. Maior fabricante de compressores de ar de pistão e parafuso da América Latina. E aqui falando de compressores em geral. Mais de 10 mil distribuidores e 700 assistentes técnicos e considerado maior no mundo, né? Então a empresa, falou ali, né? O market share é agressivo. Uma empresa com uma vantagem competitiva enorme, né? Não é qualquer um que vai entrar aí e pegar os clientes, né? A gente vê que parece produto de qualidade, a gente olha aqui as imagens, né? Não sou especialista no assunto. Os produtos comercializados englobam compressor de parafuso, pistão, hobby de diafragma, secadores de ar por refrigeração, ferramentas pneumáticas e elétricas, hidrolavadoras, a gente vê aqui na imagem, né, o rapaz lavando a moto, bombas centrífugas, ferramentas de corte e fixação, peças de reposição, entre outras. Uma linha de produtos importados, de revenda importada, faz sinergia com produtos próprios. Então a gente tem algumas parcerias aqui de produtos importados e tal. Desempenho, aqui a gente já viu um pouquinho, né, da receita. Aqui tem participação no mercado externo, a gente vê que eles têm a participação no mercado externo. Cresceu um pouquinho, né, de 214 milhões, receita bruta, para 252 milhões. Mas o forte deles é mercado interno, apesar de eles terem essas plantas aí no exterior e tal. Isso aqui é consolidado, né, receita bruta consolidada. Isso. 1,1 bi. Então, assim, eles têm bastante espaço para crescer no exterior, né? Parece que eles têm uma qualidade aí bem forte. Divisão de compressores. O crescimento foi modesto, foi mais modesto. No mercado interno. No mercado externo, foi o crescimento de 635% no México. Isso na divisão de compressores em geral, né? 100% no Equador, 181% na Argentina, 178% no Guatemala. Então a gente vê que eles estão voando, né? Segmento de compressores. Apesar dessa parte aqui da receita do exterior ser muito baixinha ainda, né? Mais focado no mercado interno, cerca de 70% no mercado interno e 30% no mercado externo. Crescimento absurdo, né? 100% no Panamá, 116% no Uruguai, isso na divisão de compressores. 100% na Venezuela, 112% no Peru, 53% na Bolívia e 19% no Chile. Paraguai e Colômbia é tímido, né? Mas a empresa aí é gigante. Filiais na China. Operações das empresas foram interrompidas. Então, o nível de faturamento caiu, então acaba ficando não recorrente, né? Nos Estados Unidos, crescimento de 13%, 13,6%, tanto de produtos vindo do Brasil, que englobam compressores, como também dos vindos de Xangai, né? Então, parece que a questão daqui da China é mais uma questão logística, né, para distribuição aí para o mundo todo. Vendas via e-commerce, né, B2B, né? Ainda não é tão forte, né? Não é o forte deles, mas 37% de crescimento, então parece também que está conseguindo focar aí. Shoe Store, inovação, então é a empresa investindo bastante, né? Divisão automotiva. Mercado de caminhões pesados e semi-pesados representa 79% do mercado brasileiro, que é o foco da atuação deles, né? E máquinas agrícolas, a produção de tratores, aqui falando de produção de tratores, 71% do mercado agrícola, né? Falando aqui dos tratores de roda e tal, aqui falando dos tratores em geral, né? Do mercado agrícola. E falando dos investimentos e tal, eles investiram aqui no total 50 milhões, bem pouquinho, não é nada muito expressivo. O custo aqui, a gente pode ver aqui um pouquinho do custo, né? Eles tiveram aqui um aumentinho de 14,5% no trimestre e 16,8% no semestre. Interessante que a empresa cresceu assim, mais ou menos em linha com a inflação, né? Não foi tanto. Uma margem bruta, como eles cresceram a receita bem mais do que o custo, né? Mesmo com a pressão, muito interessante isso. Normalmente as empresas, a gente está vendo as empresas que têm o CPV pressionado por conta da inflação, por conta da alta de juros de maneira global, a margem bruta está caindo e as demais margens também. A Chus fez o contrário, né? Cresceu de 19,6% no trimestre do ano anterior para 22,5% nesse trimestre e de 20,5% para 22%, 1,5 pontos percentuais. Lucro operacional
acabou se alavancando também, né? Aqui tá falando da despesa operacional, mas em cima, deixa eu ver aqui. Despesas operacionais, 43 milhões contra 37 milhões no ano anterior. Então, assim, aumento bem pequenininho e no semestre aumentou mais ou menos 5 milhões. Então, assim, custo muito enxuto. Então, acaba que alavanca também a margem EBITDA, né? Quando a gente controla o CPV. Então, subiu aqui o lucro operacional de 46 milhões para 70 milhões no trimestre e de 92 milhões para 133 milhões no semestre, 44% de aumento. Então, a gente vê ali que um leve aumento ali da margem bruta de cerca de 2, 3%, com controle na margem operacional, né, nas despesas operacionais, a margem operacional é puxada bastante para cima, né? Quase 4% aqui, né, de 3% mais ou menos, de 2,5% no semestre. Resultado financeiro. Ela teve uma despesa financeira aqui no trimestre, né, de 129 milhões, mas também teve uma receita. Então a empresa tem um dinheirinho em caixa aí, uma coisa compensou a outra. Não prejudicou muito, no semestre a mesma coisa. Então a empresa aí conseguiu controlar, né, sua dívida com dinheiro em caixa. Resultado muito interessante da Schultz, né, e aí com isso crescendo o lucro líquido. Margem líquida é mais apertada da empresa e tal. Mas, deixa eu ver se aqui até fala por que da margem líquida. Não está falando um pouquinho da margem líquida não, mas parece que é porque a empresa ainda tem que ganhar escala, né? Ela não tem uma participação tão forte no exterior, de repente com o tempo essa margem bruta crescendo, a receita crescendo cada vez mais e tendo uma alavancagem operacional, essa margem líquida vai começar a expandir, né? Não sei, deixa eu ver a margem líquida da VEG aqui, se a gente consegue ver. A VEG já é uma empresa já gigante, né? Só para título de comparação. Ó, a VEG também tem uma margem líquida aqui na casa de 13%, né? 15% ano passado. Então tu vê que até a VEG, né, sofreu um pouquinho com a inflação. Então parece que do setor industrial, essas máquinas aí tem que ter algum investimento um pouquinho mais pesado. Então acaba sofrendo um pouquinho aí com a margem, mas a gente vê que ela tem tudo para crescer cada vez mais essa margem aí. Aí o EBITDA subindo bem, né? Margem EBITDA também. Fluxo de caixa, né? Aí que aprovou, né, algumas bonificações de ações no início do ano e tal. Indicador de liquidez bem tranquilo. Ativo circulante pelo passivo circulante. Enfim, todos aqui acima de 1, né? Endividamento deles, eles têm aqui 200 milhões de curto prazo, 663 milhões de longo prazo. Dá um endividamento total de cerca de 880 milhões, mas tem um caixa de 486 milhões. Então uma dívida líquida de 392 milhões, bem tranquilo. Acho que basicamente é isso aqui da Schultz. Acho que não tem muito o que falar mais não. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar aqui no Instagram, vou olhar aqui para a tela, vou fazer análise de outra empresa. Vou encerrar aqui o vídeo aqui para o YouTube, fazer de outra empresa. Peço para vocês deixarem seu like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram, né? A gente está fazendo live também, fazendo algum conteúdo um pouquinho mais diferente lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!